Queridos, pega a Bíblia de vocês, por favor. Pega a palavra. Segura a Bíblia e vamos orar. Vamos orar. Nosso Deus e bom Pai, somos gratos ao Senhor por parar agora para estudar a Tua palavra. Clamamos a iluminação do Teu Espírito, a direção, Senhor, sobre o tema que vamos estudar, de modo que o homem se cale e o Senhor, o Espírito Santo, como grande evangelista, fale aos corações e desperte a Tua igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje, acho que já está na tela. A Malu vai colocar para a gente, por favor. O tema da mensagem de hoje é sim, olhe para cima. E talvez você já tenha escutado essa frase de maneira diferente. No final do ano de 2021, para ser mais exato, no mês de dezembro, foi lançado um filme nas plataformas virtuais e nos cinemas, que tinha como tema, e tem como tema, não olhe para cima. E eu quero hoje apresentar uma mensagem contestando a mensagem do filme, não olhe para cima, deixando bem claro para a igreja que se tem um tempo que nós devemos sim olhar para cima, é hoje. E por quê, pastor? Eu quero ler com vocês Lucas no capítulo 21. Abra a Bíblia, abra a palavra de Deus e nós vamos ler Lucas no capítulo 21. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, no sermão profético de Lucas capítulo 21, eu quero comentar rapidamente sobre esse filme que foi lançado em 2021, com o tema Não Olhe para Cima. Na trama, cientistas descobrem que um cometa está vindo para atingir a Terra. E esses cientistas, eles desesperadamente procuram as autoridades locais. No filme Estados Unidos da América. E eles levam a mensagem emergente, urgente, o planeta vai ser destruído, um cometa imenso está vindo em direção à Terra. Mas, de maneira interessante, nenhuma das autoridades se interessa pela notícia deles. A notícia é urgente, é séria, é comprovada. O mundo está à beira do precipício, mas as autoridades não estão nem aí para isto. As pessoas continuam vivendo a sua vida como se nada fosse acontecer. E o mais interessante, as próprias autoridades civis fomentam entre as mídias para que um slogan fosse divulgado. E o slogan era: não olhe para cima. Não ligue para o que esses cientistas estão dizendo. Nada catastrófico vai acontecer. Continue a sua vida. Interessante, irmãos, que parece o contexto espiritual que nós vivemos hoje, né? Algo grandioso está para acontecer e as pessoas estão vivendo como se nada fosse acontecer. Cada um vivendo para si mesmo, em detrimento do mundo em sua volta. E o texto, irmãos, de Lucas no capítulo 21, verso 28, traz uma mensagem diferente, uma mensagem importante para nós. O texto diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai ou levantai em algumas traduções, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que texto interessante, quando o mundo está clamando, não olhe para cima, Jesus está dizendo no sermão profético: levanta-te, por favor, erga sua cabeça e olhe para cima, porque a nossa redenção se aproxima.
É claro, por que olhar para cima? Porque Jesus está voltando. Agora, irmãos, eu quero delinear a minha mensagem bíblica com a frase do começo do texto, que diz assim: ao começarem essas coisas a acontecerem. Então eu vou abordar a maior parte do sermão em cima desta frase: ao começarem essas coisas a acontecerem. Que coisas são estas? E vou concluir com a parte final do texto: levantai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Pastor, que coisas são essas que estão para acontecer? Jesus está fazendo uma predição profética aqui. Você sabe que o capítulo 21 de Lucas, tanto quanto Mateus 24, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, são capítulos proféticos dentro do Evangelho. E que coisas são estas que Jesus prediz, que estão para acontecer, e que ao acontecer, nós não devemos baixar a cabeça, ficar tristes, preocupados, mas se levantar, erguer a cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Vai comigo para o capítulo 24 de Mateus, abra sua Bíblia lá, capítulo 24 de Mateus. Que coisas são estas que estão para acontecer? O que é que vai acontecer, que vai chamar nossa atenção, para entendermos que a redenção está próxima? Mateus, no capítulo 24, nós temos ali o olivete. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, abra a sua Bíblia aí também. Mateus 24, irmãos, era uma terça-feira. Jesus tinha passado o dia ensinando no templo. Imagina, Jesus ensinando no templo. E ao pôr do sol, um pouco antes do pôr do sol, Jesus se retira do templo. Nos dias anteriores a esta terça-feira, Jesus ia para a direção de Betânia, para a casa de Maria, Marta e Lázaro. Era o seu refúgio. Mas agora Jesus não vai para Betânia. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Então ele sai do templo e começa a descer o vale de Cedron, para depois subir o Monte das Oliveiras, onde ele ia pousar com os discípulos. Mas quando ele está saindo do templo, irmãos, capítulo 24, está aí, estou narrando. Os discípulos dizem: Senhor, o Senhor está percebendo a magnitude do templo? Olha, Senhor, o pôr do sol, o sol está batendo em alguns lugares específicos do templo, e o templo está reluzindo como ouro. Olha que construção magnífica, Senhor. Olha esses prédios, olha essas pedras, olha a arquitetura, a engenharia do templo. Eles estavam fascinados com o templo, e Jesus então responde: vocês estão fascinados com isso aí? Então eu preciso dizer uma coisa para vocês: não vai sobrar pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E os discípulos entram em parafuso. Como assim, Senhor? O templo, irmãos, era a sede da religião judaica. O judaísmo girava em torno do templo, de modo que não conseguia se conceber a religião judaica sem o quê? Sem o templo. Como assim o templo vai ser destruído? Porque o Messias prometido, a Bíblia diz nas profecias que ele vai exaltar o templo. Ele vai fazer com que o mundo se volte para o templo. E agora o Senhor, que nós acreditamos ser o Messias, vem e diz que o templo vai ser destruído? Senhor, não compreendemos. Então, irmãos, alguns discípulos chamaram Jesus à parte. Estou no verso 3 do capítulo 24. Quem eram esses discípulos? Marcos vai dizer que eram Pedro e André, os irmãos, e outros dois irmãos. Quem? Tiago e João. Então Pedro e André, Tiago e João chamam Jesus e dizem: Senhor, peraí, vem aqui, vem no cantinho aqui, explica melhor para a gente isso aqui.
Que história é esta? O templo vai ser destruído? Tá bom. Então nos responda duas perguntas. Quando o templo vai ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, da destruição de tudo? E Jesus agora, irmãos, vai começar a responder essas duas perguntas. A primeira pergunta, qual foi? Qual é o sinal? Ou perdão, quando, Senhor? Quando? E Jesus responde no verso 36, você pode ler comigo. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Quando, Senhor? Quando? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas tem um grupo se levantando aí dizendo assim, mas a Bíblia fala que ninguém sabe o dia e a hora, mas nós podemos saber o mês e o ano. Que desgraça, né, gente? E esses grupos, eles vão continuar, infelizmente. Existiram no passado e vão existir no presente e no futuro. Grupos que se levantam para marcar data para a volta de Jesus. Agora, eu pergunto para você, por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? E você pode responder, pastor, porque as profecias não se cumpriram. Ok? Beleza. Por que mais, pastor? Porque o evangelho, pastor, não foi pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações. Ótimo. Por que mais Jesus não voltou ainda? Jesus não voltou porque Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ok. Mas por que mais Ele não voltou ainda? Ele não voltou ainda, irmãos, porque não chegou o dia e a hora estabelecido por Deus. Que é isso, pastor? Existe um dia e a hora? Existe. Deus revelou o dia e a hora para Daniel e falou para Daniel, Daniel, não escreve. Deus revelou o dia e a hora para João em Pátimos e falou para ele no capítulo 10, não escreve. Deus revelou para Ellen White, está lá no livro Grande Conflito, o dia e a hora. Mas interessante, quando ela saiu de visão, ela não lembrava de tudo, menos do dia e da hora. Por que, irmãos? Porque isso não compete ao homem. A nossa parte não é ficar marcando data para a volta de Jesus. A nossa parte não é ficar especulando sobre dia e hora. Qual é a nossa parte então, pastor? Deixa marcado Mateus 24 e vai comigo em Atos no capítulo 1, por favor. Atos no capítulo 1, deixa marcado Mateus 24 e vai comigo em Atos no capítulo 1, abra a Bíblia. O verso 6 em diante diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai, presta atenção, que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Não vos compete ficar especulando sobre dia e hora da volta de Jesus. Não compete ficar especulando sobre o Cronos ou o Kairos, que são as palavras gregas que aparecem aqui relacionadas a tempo. Por quê? Porque isto está na economia exclusiva da autoridade do Pai. Eu quero ler para vocês, irmãos, 2 textos de Ellen White sobre este assunto, dia e hora. Ela diz assim, aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo
E no entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isto prudentemente de nós. Por quê? Para que sempre estejamos no estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Outro texto, irmãos, interessante. Leia comigo. Vocês não sabem o dia e a hora do aparecimento do Senhor, pois isto não foi revelado. Deste modo, ninguém especule diante daquilo que não lhe foi dado compreender. Está claro, irmãos? Não nos compete ficar especulando. Então fuja desses grupos que têm se levantado até no meio adventista, marcando dia e hora, o mês e ano para a volta de Jesus. Por quê? Porque isso não foi revelado. Isso está na economia do Pai. Existe um dia, existe uma hora. E como diz a música dos Arautos do Rei, vai chegar um momento que o Pai vai dizer: filho, vai, chegou a hora. Mas quem vai dizer? O Pai. Isso está na economia dele. Ok? Pastor, mas o que compete a nós então? Se a gente não pode ficar especulando sobre dia e hora, sobre mês e ano. Leia comigo o verso 8 do capítulo 1 de Atos. O que compete a nós? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que nos compete não é ficar marcando data para a volta de Jesus. A nossa parte, irmãos, presta atenção, é receber poder por meio do Espírito Santo para ser o quê? Testemunhas. Esta é a nossa parte, é o que nos compete. É sermos vasos preparados para receber a unção do Espírito Santo, para dar o último clamor, a última mensagem a este mundo moribundo. Esta é a parte que nos compete. Ok, pastor, tudo bem. Respondeu então, né? Quando, Senhor? Ninguém sabe o dia e a hora, e nem o mês e o ano, e não especule. Mas, Senhor, qual será o sinal? Pergunta Pedro, André, Tiago e João. Perceba, irmãos, que a pergunta deles é no singular, sinal. Qual é o sinal? Isso é importante para o nosso estudo. Você vai ler comigo agora a partir do verso 4 de Mateus 24. Mateus 24, a partir do verso 4. Qual é o sinal? No singular. E Jesus responde. E ele lhes respondeu, verso 4 do capítulo 24 de Mateus: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, ainda não é o sinal. Continua. Porquanto, verso 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações, e então virá o fim. Quando virdes a abominável da desolação,
de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, nenhum seria salvo, mas por causa dos escolhidos, estes dias são abreviados. Para um pouquinho, irmãos, aí. Jesus aqui, é claro, ele está falando sobre dois grandes eventos. A destruição de Jerusalém, que para nós já é um fato histórico, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída. E ele também está falando sobre acontecimentos que vai prenunciar a volta de Jesus. Agora é interessante, irmãos, como que Jesus profetiza para o povo o que vai acontecer com Jerusalém e qual deveria ser a atitude deles diante dessa profecia. Jesus diz: quando pois virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado da casa, não desça para tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Irmãos, Jesus aqui está falando claramente sobre como o povo de Deus tinha que proceder antes da destruição de Jerusalém. Jesus, irmãos, está profetizando um sinal para o livramento do seu povo. Quando verdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Estejam prontos para fugir da Judeia para os montes. Não volta na sua casa para pegar nada. Fuja. Quem estiver grávida vai ter maior dificuldade. Se for no sábado também vai ser mais difícil. Mas a ordem é: quando verdes a abominação da desolação, ei, fuja. E os cristãos, irmãos, mesmo depois da ascensão de Jesus, ficaram com este sermão na mente. Quando chegou, irmãos, perto do ano 70, quando o templo foi destruído. Você conhece a história? Está lá no livro Grande Conflito também. Céstio cercou a cidade com os exércitos romanos. E ele estava pronto, irmãos, a invadir e tomar a cidade. O que é a abominação da desolação? Dentro, irmãos, da perspectiva profética, nós entendemos que eram os estandartes romanos, de Roma pagã, que estavam cercando a cidade e o povo de Deus. Então, quando os pagãos estivessem cercando a cidade e o povo de Deus, os estandartes romanos estivessem levantados, era para o povo ficar atento, porque Deus iria abrir uma brecha de livramento. Céstio, irmão, cercou a cidade com seu exército para invadir, mas de repente, do nada, ele bateu em retirada, com todos os exércitos, baixou os estandartes e foi embora. E quando os cristãos estavam dentro de Jerusalém, viram o que aconteceu, disse: opa, olha o sinal de Deus, saia da Judeia, fuja para os montes. O que eles fizeram? Eles saíram correndo de Jerusalém. Todos os cristãos fugiram da cidade de Jerusalém para as montanhas. E logo depois, um outro general romano chamado Tito voltou com os exércitos, levantou os estandartes, cercou a cidade. Muitos morreram de fome e sede dentro da cidade de Jerusalém. E mesmo assim depois eles entraram na cidade ainda. Ellen White descreve no livro Grande Conflito, irmãos, que o sangue corria
com o morticínio, a matança em Jerusalém, como enxurrada. O templo foi totalmente incendiado. Mas nenhum cristão, escuta o que eu estou dizendo aqui, nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Sabe por quê? Porque eles foram obedientes ao sinal que Deus tinha dado e Jesus tinha profetizado. E fugiram. Agora você sabia que Deus tem um sinal para o seu povo nos últimos dias? Semelhante ao sinal que Ele deu antes da destruição de Jerusalém? Outro dia, uma família muito querida me procurou e disse: pastor, estamos indo para o interior, não queremos mais viver nas grandes cidades, olha os acontecimentos, pastor, nós queremos desfrutar de paz e tranquilidade no campo, porque nós conhecemos as profecias. O que o senhor acha disto? Legal, você tem condições de viver uma vida mais natural, um estilo de vida mais saudável? Ótimo, viva. Mas eu preciso dizer para você uma coisa: existe um sinal de Deus para o povo sair das grandes cidades. E esse sinal ainda não aconteceu. Pastor, qual é o sinal? Está lá no livro Grande Conflito. O sinal é quando o decreto dominical sair. Quando o decreto dominical for instituído nos Estados Unidos da América, ele vai ser instituído por Roma e endossado pelo governo americano para todos os povos e todas as nações. Este é o sinal para o povo de Deus deixar as grandes cidades, para ver em pequenas cidades, à medida de deixar as pequenas cidades, para ver nos recantos isolados da terra. Agora, irmãos, olhe para o cenário geopolítico e religioso mundial. Nada está acontecendo por acaso. Não somos alarmistas, mas não podemos ser displicentes. As peças no tabuleiro estão sendo colocadas nos lugares certos, e a profecia vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde, você querendo ou não. Deus deu um sinal para a sua igreja. Quando sair o decreto dominical, como eu descrevi aqui, vai ser o sinal para os cristãos saírem das grandes cidades. E alguém me perguntou: pastor, mas o senhor vai sair, o senhor é pastor, o senhor não pode sair, o senhor tem que ficar aqui pregando. Irmão, quem não sair é desobediente. Deus vai dar um sinal, não é só para membro, é para todo mundo. É o sinal da obediência. Você quer ser obediente? Saia. É verdade que todo mundo vai conseguir sair? Não, alguns vão ser obedientes, mas por algumas circunstâncias não vão conseguir. Mas a mensagem vai ser para todos, é o sinal para todos. Pastor, membro, seja quem for. Saiu o decreto dominical, imposto por Roma e endossado pelos Estados Unidos da América para todo mundo. Epa, é a hora. Larga tudo, irmão. Porque dinheiro no banco não vai valer mais nada. Casa, carro, tudo isso vai perder o sentido. Porque agora ou você se refugia nos recantos escondidos de Deus, que Deus vai preparar para você, ou você vai padecer a mais dura e terrível perseguição que os cristãos já viveram e vão viver nesta terra. Jesus, no sermão profético de Mateus 24, fez a predição antes da destruição de Jerusalém. E o mesmo Jesus revelou por meio do Espírito Santo a Ellen White, ela escreveu no livro Grande Conflito, o que eu estou dizendo para vocês agora aqui. O nosso sinal é o decreto dominical. Continua a leitura comigo. Continua a leitura. Verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo.
Irmãos, quando nós olhamos o contexto de maneira ampla, geral, principalmente na tecnologia, inteligência artificial, você pensa assim, aonde vai parar isto? O ser humano está sendo substituído pelo quê? Pelas máquinas. A mente humana está sendo descartada. Literalmente. Irmãos, a tecnologia está conduzindo o mundo, o ser humano, a não seguir sendo um ser racional pensante. Pelo contrário, a tornar o ser humano autônomo das máquinas. E a gente fica pensando, outro dia eu estava num congresso de comunicação, para toda a região aqui central de São Paulo, e alguém falando numa palestra que existe já chips implantados na mente humana de inteligência artificial. Já pensou? Que nível esse negócio vai chegar? Mas nós temos uma mensagem confortadora aqui. Está aqui, ó. Lê comigo de novo, verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria? Irmãos, Deus vai intervir, antes que o homem chegue a este nível de inutilização total do ser humano, antes que o homem venha destruir o planeta e a si mesmo, com as suas IAs da vida, Deus vai intervir. E sabe por que Deus vai intervir? Diz o texto, por amor aos seus escolhidos. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui para ninguém sair com uma má compreensão do pastor. O pastor não está demonizando inteligência artificial. Eu uso dentro da minha dinâmica de trabalho. E você talvez já use também. Não há nenhum problema em usar. Eu estou falando sobre o nível que a tecnologia está avançando e a que ponto vai chegar. Antes do homem ser inutilizado totalmente, ou o mundo destruído, Deus vai intervir. E aqui diz que esses dias vão ser abreviados por Deus, por amor aos seus escolhidos. Verso 23 em diante. Irmãos, presta atenção nessa leitura. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vou-lo tenho predito, vede que eu estou falando antecipadamente para vocês. Porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia para procurá-lo. Ou ei-lo no interior da casa, não vai atrás. Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Que texto profético tremendo. Você já leu o livro Grande Conflito? Sim ou não? Preciso explicar esse texto? Irmão, Jesus está predizendo o grande ato do drama. Está lá no livro Grande Conflito. Você não leu ainda? Você está perdendo uma grande parte da sua vida. Jesus está predizendo o grande ato do drama. O que é isso, pastor? Será o último engano de Satanás. Quando Satanás vai se personificar de Jesus e vai vir à terra. Jesus está dizendo, quando falar, eis o Cristo ali, não vai ver. Quando falar, olha que Cristo está lá do interior da casa, cuidado, não vai lá. Eis que Jesus está em tal lugar, está em outro,
cuidado, não acrediteis. Irmãos, mais de 90% das igrejas hoje pregam uma doutrina de 1000 anos de paz na terra. Eu estou falando porque eu já fui numa igreja desta, receber um estudo desse para ver o que eles acreditavam. Eles dizem que Jesus vai voltar, literalmente, fisicamente, como nós acreditamos. E Jesus vai ficar passeando na terra, vai reunir os líderes mundiais ali, acolá. Jesus, irmãos, vai fazer grandes reuniões ecumênicas. E Jesus vai estabelecer o seu reino de 1000 anos de paz nesse mundo. O próprio Jesus está dizendo: ei, presta atenção, eu vou voltar. Mas quando falar, ele está ali, ou ele está em outro lugar, não acredita, por favor. Por quê? Porque eu vou vir como um relâmpago, que sai do Oriente ao Ocidente. E quando eu vier, percebe? Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão os abutres. Irmãos, a vinda de Jesus será repentina. Ele vem nas nuvens do céu, mas ele não pisa nessa terra. Jesus vai ficar nas nuvens e vai dar ordem aos anjos para arrebanhar o seu povo e levar ao seu encontro nas nuvens do céu. Então, se aparecer um Jesus nessa terra, com aparência semelhante a essa que você conhece de Jesus nos quadros, nos filmes, se aparecer alguém falando as palavras que Jesus usou na Bíblia, por aí em alguns lugares, não acrediteis, porque o Senhor vem como um relâmpago, vai ser repentino, vai ser rápido. Jesus não vai pisar nessa terra, não vai fazer conferência com líderes religiosos. Jesus vai dar ordem aos anjos para levar o povo ao seu encontro, irmãos. E quando Jesus voltar, haverá pessoas que deixarão de ser pessoas e se tornarão corpos. Não entendi, pastor. Leia depois 2 Tessalonicenses, que você vai entender. Mas eu vou pincelar. Quando Jesus voltar, milhares e milhares de pessoas vão morrer. Por isso que Jesus diz: aonde ficar os corpos, ali se juntarão quem? Os abutres. Quando Jesus voltar, queridos, vai ser rápido, repentino. Como eu já disse, não vai ter 1000 anos de paz nessa terra. Muitas pessoas serão enganadas com isto, com essa doutrina espúria que está sendo ensinada, falsa, que está sendo ensinada por aí. Jesus volta, irmãos, rapidamente, recolhe os seus filhos para o encontro com Ele nas nuvens. E aqueles que não estão preparados, 2 Tessalonicenses diz, irmãos, que vão morrer com o resplendor da glória da vinda de Jesus. Então, quando Jesus voltar, os salvos estarão com Ele, e aqueles que não se prepararam estarão mortos. E agora, Jesus chama eles de corpos. Aonde ficaram os corpos? Ali se juntarão as aves de rapina para comer carniça, os abutres. Irmão, Jesus está profetizando as últimas páginas da história da humanidade. Não é um pastor que está dizendo, é o próprio Cristo. Verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Verso 30. Então, o quê? A resposta à segunda pergunta do verso 3 de Mateus 24. Agora Jesus vai falar sobre o sinal. Então, só então, o que, irmãos? Aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Irmãos, qual é o sinal? Eu quero ler alguns textos com vocês aqui. Presta atenção nesse primeiro texto aí. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. E, no entanto, não temos uma mensagem que fala do dia e da hora da volta de Jesus. Mas vai para outro texto agora, o que está na tela, eu acho que é esse. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. Percebe, irmãos? O povo de Deus sabe ser este o sinal do Filho do homem. Para um pouquinho. O povo de Deus sabe ser este o quê? A nuvem, a pequena nuvem. Este é o sinal para a volta de Jesus em Mateus 24. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, fome, epidemias, terremotos, amor se esfriando. Tudo isso, irmãos, já existia antes de Jesus. E iria se intensificando, mas o sinal é a nuvem que traz o Senhor. E o povo de Deus, diz o livro Grande Conflito, sabe ser este o sinal. Continua a leitura comigo. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, e em cima dela um arco-íris do concerto. Outro texto, irmãos. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor, agora não mais como homem de dores, para sorver o amargo cálice da ignomia e miséria. Vem ele vitorioso no céu e na terra, para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja em justiça, e seguiram-no os exércitos dos céus. Irmãos, lembra quando Jesus ascendeu aos céus? Uma nuvem viva levou Jesus. Milhares e milhares de seres angelicais, irmãos, vieram buscar Jesus nessa terra. E o salmista descreve o momento que essa nuvem está subindo e cantando como dois corais: abram as portas, porque é vindo o Rei da Glória. E o outro coral responde com a pergunta: quem é o Rei da Glória? E o outro coral responde: é o Santo, é o Poderoso, é o Vencedor. Abram as portas, porque é vindo o Rei da Glória. A nuvem viva está levando Jesus para os céus na ascensão. Agora, irmãos, a mesma nuvem viva traz Jesus na segunda vinda a esta terra. E por isso o texto diz que ele vem seguido pelos exércitos do céu. Próximo texto, irmãos, diz: com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no no seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana, nenhuma caneta humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conceber o seu esplendor. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz.
Aproximando-se, irmãos, ainda mais o quê? Não escutei. Aproximando-se ainda mais o quê? A nuvem viva. Todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas uma diadema, uma coroa de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol meridiano, e no vestido e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glórias a Deus. O que eu li para vocês, irmãos, é a descrição linda da volta de Jesus. Nós já sabemos até como será, nos mínimos detalhes, como Deus nos ama, como Deus, irmãos, nos tem como preciosos por nos revelar essas coisas. A palavra, irmãos, que aparece no verso 30, sinal, no grego, é semeion, sinal. Refere-se, de acordo com a etimologia do texto grego, não a rumores de guerras, mas a manifestação e gloriosa de Cristo nas nuvens. Este é o sinal definitivo. A pequena nuvem é a representação visível do sinal de Deus. E a grande pergunta que fica é, né, pastor, mas por que o sinal é a nuvem que vai trazer o Salvador? Outro dia alguém me procurou e disse assim: pastor, eu não vou voltar para a igreja ainda não. Eu disse: por quê, rapaz? Volta, aproveita, Jesus está voltando, você tem que se envolver com as coisas de Deus, você está perdendo tempo no mundo. Ele disse: pastor, mas eu conheço as profecias estão se cumprindo. Quando, pastor, chegar o decreto dominical, a porta da graça ainda vai estar aberta, eu sei, eu conheço as profecias, eu me entrego. Miserável homem, né? Que tristeza, irmãos. Por isso que Jesus não falou de sinais em Mateus 24. Ele falou o sinal. E depois ele vai contar 3 parábolas. E as 3 parábolas ele vai terminar dizendo assim: olha, você não sabe quando vem o seu Senhor. Vigiai, esteja pronto, porque ele vem como ladrão, em momento que você não. À meia-noite, ouviu-se o grito: saia ao seu encontro. Que horas? À meia-noite. E nós tínhamos 5 virgens que não estavam preparadas. Ontem eu fiquei 3 horas no telefone com 3 amigos meus. É assim, quando nós ligamos uns para os outros, é demorado. Eu com tanta coisa, mas não dá para deixar um amigo na linha, né? E a gente estava conversando sobre textos teológicos, dentre os assuntos, e nós conversamos sobre Mateus 25. Irmão, vocês já pararam para pensar? Quando o texto bíblico diz que as nércias não tinham azeite, não é que elas não carregavam azeite na cintura em botijas, não é isso. Quando você vai estudar e fazer a hermenêutica do texto, a etimologia das palavras, você vai perceber, irmãos, ali, que o azeite que faltava não era o que estava fora, nos potes, é o que estava onde? Dentro. Significa que as virgens estavam na igreja, mas não queriam saber do Espírito Santo. Estavam na igreja, mas não estavam preocupadas com a vinda do noivo. Elas estavam seguindo por seguir. E quando o noivo apareceu, meia-noite, porque será assim, meia-noite no relógio de Deus, elas não tinham azeite, não era por fora. Elas não tinham azeite por dentro. Não adianta nada você falar e não viver. Esse é o grande
ponto de questão no capítulo 25, na parábola das virgens. Por que então que Jesus diz que o sinal é a nuvem? Para que você esteja preparado hoje e em todo momento para a sua vinda. Ele não quer que você fique olhando os sinais, saiu isso aqui, aconteceu isso, opa, agora eu dou mais um passo, não, agora eu caminho mais um pouquinho na direção de Deus. Não é isto. Ele quer que você esteja preparado a todo tempo, por isso o sinal é a volta de Jesus. Lembra da ilustração da menina, estudante? Um diretor-geral de uma rede de escolas públicas foi visitar as escolas em bairros humildes, periféricos, e é claro, salas todas sujas, carteiras todas riscadas, quebradas. E esse diretor-geral começa a visitar as unidades escolares, e em cada turma ele passa e diz o seguinte: gente, eu vou voltar daqui a um tempo, eu não vou dizer quando, e quando eu voltar, quem estiver com a sala mais limpa vai ganhar um presente, e o aluno que estiver com a carteira mais limpa também vai ganhar um presente. E nenhuma dessas turmas que ele passou, uma menininha encrenca, a pior da turma, levantou a mão e disse assim: eu vou ganhar. É claro, os amigos deram risada da cara dela. Disse: você vai ganhar? Você é a pior da turma, você risca tudo, você quebra as coisas, como que você vai ganhar? Ela disse assim: eu vou limpar toda semana a minha carteira. E ele vai voltar, vai estar limpo. Mas os amigos disseram: mas se ele vier 2, 3 dias depois que você limpou a carteira, já vai estar suja. E aí? Aí ela pensou e respondeu: ok, então eu vou limpar todos os dias. Entendeu a mensagem? O sinal da volta de Jesus é a nuvem quando ele vier. Por quê? Porque a sua carteira tem que estar limpa todos os dias. Não pode ser uma vez por semana no sábado. Não pode ser uma vez a cada 6 meses. Não pode ser uma vez a cada 1 ano. Tem que ser todos os dias. Todos os dias. Lucas, irmãos, e eu termino, 21, verso 28. Levantai-vos. Percebe? Erguei as vossas cabeças. Ou as vossas cabeças. Porque a vossa redenção se aproxima. Nós temos aqui, irmãos, 2 verbos imperativos. Na perspectiva auristo no grego. Pastor, o que é isso? Nós temos aqui 2 ordens. Não é suposição, é ordem. Quando verdes essas coisas acontecer, 2 ordens. Levantai-vos. É a primeira ordem. Segunda ordem. Erguei a vossa cabeça. Sim, olhe para cima. Pastor, nós temos agora um novo Papa. Não é para você entrar em desespero. Nós temos agora o presidente X ou Y, o Z, não importa. Não é para você entrar em desespero. Quando verdes essas coisas acontecendo, as peças sendo movidas no tabuleiro profético e os acontecimentos que predizem a volta de Cristo, 2 ordens. Levantai. Não é para você se esconder, é para você levantar. É para você erguer a sua cabeça. Por quê? Aí vem a terceira palavra muito importante para nós. A palavra redenção. Porque a vossa redenção se aproxima. E sabe qual é a ideia de redenção aqui? É a libertação de escravos. Essa é a ideia do termo grego.
Ei, quando vê essas coisas acontecendo, se levanta, erga a vossa cabeça, porque você, filhinho, que infelizmente, você filhinha, que infelizmente está aí como escravo nesse mundo, você vai ser liberto. Por isso que é importante, irmãos, e se eu não me engano, meu último sermão aqui foi sobre Êxodo, você estudar Êxodo. Você tem que estudar Êxodo, você tem que ler Êxodo, você tem que entender como foi a libertação dos escravos, porque o Êxodo ali, a libertação dos escravos, prefigura a libertação do povo de Deus quando Jesus voltar. Jesus vem para libertar-nos da escravidão, do pecado, que você querendo ou não, está dentro de você. O mundo baixa a cabeça em desespero, o cristão levanta a cabeça em esperança. O sofrimento presente é real, mas a glória futura, ela é certa. Por isso, olhe para cima. Surge logo no Oriente, nós lemos o texto, uma pequena nuvem. A nuvem que parecia escura se torna brilhante e radiante. Aquele que veio como servo, agora vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para julgar com justiça. Ele vem resgatar os seus. Essa, irmãos, não é uma esperança vaga. É uma esperança consumada, fundamentada na promessa daquele que é fiel e verdadeiro. Não olhe para o chão da dor, olhe para o céu da promessa. E eu quero terminar com 3 apelos. Primeiro, espere com confiança. A data não importa, mas a promessa sim. Segundo, viva com os olhos no céu. Enquanto o mundo chora, a igreja ergue a cabeça com alegria. Terceiro, prepare-se como quem crê, porque a salvação hoje está mais perto do que quando no princípio cremos. Quem sabe você está cansado de olhar para o mundo e se frustrar. Hoje Jesus te convida a levantar, a se colocar em pé, a levantar a sua cabeça, olhar para cima e crer que a sua redenção está próxima. Sim, olhe para cima, o Rei está vindo, e quando Ele vier, a redenção estará consumada. Por isso eu concluo perguntando: quantos nesta manhã gostariam de dizer: sim, Senhor, eu vou olhar para cima, porque o meu Redentor está chegando. Quantos têm esse desejo no coração? Quero ver as mãos. Eu quero convidar o grupo que vai cantar uma música agora. Enquanto eles estiverem cantando, por favor, pensa em tudo que foi dito aqui. E não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. E dizer: Senhor, me perdoa e me salva. Me ajuda a viver em pé diante dos eventos finais da história da humanidade. Enquanto eles estiverem cantando, vocês podem ficar em pé. Nós vamos terminar com oração. E cruz se erigiu, dela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Cante conosco. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus
deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó, vem, pecador. Eu fui ao jardim bem a sós, aos primeiros raios celestes, pude então ouvir doce meiga voz, a voz gentil do Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, pra ser o Deus Salvador. Mais perto
constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Feche os olhos, vamos orar. Grande Deus, obrigado, Pai, por estudarmos a Tua palavra nesta manhã. Mais uma vez o Senhor iluminou a nossa vida. Abençoa o Teu filho, abençoa a Tua filha, abençoa, Pai, a família dele, a família dela. Abençoa o preparo deles para a volta de Jesus. Está claro em Tua palavra, Senhor, que muito em breve aquele que prometeu que vem, virá e não tardará. Nos ajuda a viver pela fé, perseverando e não retrocedendo, porque não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a salvação. Que o Senhor, Pai, quando voltar, encontre o Teu filho, a Tua filha, cada um de nós, prontos, preparados, como noiva para o encontro com o noivo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe cada um de vocês.